da Índia, 19 horas e 19 minutos, aqui em São Leopoldo. Estamos abrindo mais uma edição do Papo de Índio, aqui pela sua web rádio Índio Capilé. Você que nos acompanha pelo www.indiocapilé.net e pelos aplicativos aos quais você tem acesso. Meu nome é Natan Dalprá Rodrigues. Estamos aqui com uma mesa repleta na noite de hoje, 1º de agosto de 2016, para falar da preparação do Aimoré na categoria Sub-19 para a Copa FGF que vem por aí, para falar da preparação do Aimoré para a Copa do segundo semestre, a qual, sem pompa e sem circunstância, que a gente vai disputar, repercutir também todas as deliberações as circunstâncias a partir dessa participação do Aimoré na Copa do segundo semestre. A gente tem hoje como convidado aqui no estúdio o Márcio Piccoli, ex-presidente do Aimoré no biênio 2011-2012, acertei? Não estou tão mal treinado. A gente vai falar muito sobre o presente, repercutir um pouco do que o Márcio viveu no comando do Aimoré e projetar aí o futuro do Índio, que o ano que vem tem como seu carro-chefe a divisão de acesso. Também a gente tem na sequência, daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva que eu gravei um pouco antes do programa com o Rafael Dalry, personagem mais falado dos últimos dias no Facebook em razão de uma postagem que envolve sem envolver o Aimoré, né? Mas para bem bom entendedor minha palavra basta. Tem uma entrevista esclarecedora com o nosso ex-goleiro Rafael. Dá uma boa noite geral a todos aqui. Sentados à mesa estão Roninha Barós, Salomão Fura, Márcio Piccoli, que eu já falei, o Jason Costa fazendo a nossa escuta policial ali, o Sandro Cardoso, o Guilherme Soares e o Dig Cardoso, que voltou, e a Carol fazendo toda a parte logística pela 1000ª vez, e o Dig, que voltou de uma estada nos outros estados da região sul, especialmente pro programa. Ele acabou de me dar uma porrada aleatória aqui. Roninha, você como estrela maior dessa emissora, boa noite. Boa noite, maior. Puta, imagina os menores, então. Boa noite para todo mundo aí. Eu acho que hoje pode ser um daqueles programas que podem durar umas 3 horas, porque assunto é que não falta, né? Então vamos debater sobre futebol e outras coisinhas a mais. Muito bem. Sandro Cardoso, nosso comentarista, também deu opinião da emissora. Boa noite. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente no Estúdio 1, né? Semana passada estava no Estúdio 2 lá na casa do Estúdio Cristal, onde fomos muito bem tratados, fomos lá, né? E hoje com a grande presença aqui do Márcio Piccoli, que dirigiu o Aimoré por 2 anos, né? Que o mandato é 2 anos, né, Márcio? E a eleição foi antecipada para ti também, né, naquele ano. E vamos repercutir o que aconteceu. Assisti o jogo treino de sábado. O Guilherme assistiu também uma parte, Roninha também, Jason também uma parte. E então a gente estamos no aguardo, que já vai começar também, né, a Copinha agora, final de semana. Estaremos lá já na transmissão. E curioso para a entrevista, né, porque eu sei que a gente correu atrás e eu ouvi também hoje uma parte na emissora do outro lado do Rio lá também. Vocês fizeram uma entrevista com ele também. Enquanto do lado de cá do Rio a gente, pelo jeito, não aconteceu nada e continuou tudo normal. Deixa eu só, por último, mas não menos importante, passar os nossos patrocinadores, que o âncora do programa que esqueceu de abrir a folhinha, agora ele abre. Tabacaria Central São Leopoldo, ampla variedade em revistas, jornais, livros e artigos para presente, preços diferenciados e qualidade garantida, na Rua Independência 324, Centro de São Leopoldo. GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra Advogados Associados, especialista em causas trabalhistas, previdenciárias e cíveis. Na Rua Bento Gonçalves, 2399, Sala 701, Centro de Novo Hamburgo, fone 3066-5820. Sucatas Piccoli, reciclar e preservar, cuidando do meio ambiente, na Avenida Feitoria 2599, fone 3588-3070. Também com o apoio do indiocapilé.net, a maior, mais completa e mais passional cobertura do interior do Rio Grande do Sul. De índio para índio, acesse o www.indiocapilé.net. Belos Pelos, a única escola de banho e tosa da Grande Porto Alegre, no momento que fios passam na minha frente. Que detém o título de escola referência a nível internacional Pet Society, o melhor pet shop do Vale dos Sinos, Rua Saldanha da Gama, 630, estúdio de Groove, sempre à disposição para coberturas fotojornalísticas. Basta procurar o estúdio de Groove no Facebook. E também o nosso amigo Salomão Furer Jr., colecionador de camisetas com pré-venda e troca de
camisetas de clubes de futebol do mundo inteiro. Antes da gente seguir o curso do programa aqui, que a gente vou falar com o Márcio, mas antes disso, a gente vai fazer um momento institucional do programa agora. O Guilherme olha com uma cara assim, tipo, o que esse maluco tá falando? Salomão, a gente tem feito... Tu estavas em viagem nos últimos dias. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Natan. Tudo bem. Tu estavas em viagem, não participou dos últimos programas. Ele estava tentando... Vamos ver se o microfone do Salomão está funcionando. O microfone do Salomão está funcionando, Jason não está. Vamos ver o outro microfone, vamos testar ao vivo. Rádio ao vivo, é isso aí. Boa noite, Natan. Vamos ver se agora... Vamos ver se rolou. Está ok. Nossa, a rádio escuta. Tá ok, tá saindo, beleza. Isso é rádio, Salomão, ao vivo. Nas últimas semanas tu não estava aqui com a gente estava falando do teu... presumo eu que é um passatempo que virou uma atividade que toma a maior parte do teu tempo aí. Como é que é esse negócio de colecionar camisa e como é que funciona? Tu tem um acervo gigantesco lá que está no Facebook à disposição de todo mundo para consultar. Como é que está funcionando essa situação? Então, Natan, atualmente o acervo é de 2.500 camisas, né? É um negócio que... 2.500? Isto. É muita coisa. É, bastante coisa e a cada dia aumentando a ponto que talvez já tenha chegado a 3.000 e eu nem saiba, né? E é uma do mundo inteiro, né, as camisas. Tu tem de tudo que é lugar, né? Sim. E é uma paixão, assim, desde criança, né? E de tanto negociar camisas com pessoas do Brasil inteiro, hoje eu conheço colecionadores, digamos, de quase todos os clubes do Brasil e tenho vendido até alguma coisa pro exterior. Sim. E como é que, por exemplo, o cara quer comprar eu sou teu cliente, né? Já comprei uma série de camisas tuas. O camarada quer comprar contigo, como é que ele faz para entrar em contato? Isso. É possível me encontrar pelo Facebook, né? Sim. Salomão Furer Júnior. Sim. E também pelo WhatsApp, né? Que é 9219-0800. Sim, 51, né? Claro. Sim, 51. E assim como vender, eu tenho um foco talvez maior ainda de comprar camisetas, né? Sim. Porque às vezes quem está ouvindo em casa pode ter alguma coleçãozinha que está já mofando no armário e pode levantar um troco, né? Sim. Pagamento sempre à vista em dinheiro. Sim. Legal. Aí está, Salomão... No Facebook, repetindo, Salomão Furer Júnior é o teu pessoal, né? E tu tem lá o teu acervo à disposição para quem quiser consultar, né? Exatamente. Tá, ok. Está aí, Salomão. Eu sou cliente e a qualidade é garantida mesmo. Lembrando que ele vende todas as camisas, menos do Aimoré. Menos da Aimoré. O que é um contrassenso com o programa. Mas Exatamente. Não tem problema. Seguidamente, o pessoal vem e me pergunta assim, tu é apenas colecionador? Tu vende as camisas? E, claro, todas as minhas camisas são à venda, exceto as do Aimoré, né? Sim. E quando raramente aparece uma repetida, alguma coisa assim, eu ponho para vender, dura 1 minuto só, né? Porque é a camisa mais procurada do planeta, feita, né? Eu fui feliz que conseguiu pegar uma duplicada do Salomão. Mas aí está, o recado dado pelo Salomão. Dito isto, 19h27. Dig, tá na mão a entrevista do Rafael? Ou vamos esperar mais um pouquinho? Tá, esperar mais um pouquinho então. Márcio Piccoli, boa noite. Muito bem-vindo ao Bate-Caverna, em que a gente se situa aqui da Rádio Índio Capilé. O que tu tem para dizer do nosso momento, Márcio? Boa noite aos ouvintes aí, boa noite a todos vocês aqui da mesa. E dizer para vocês que é uma honra ser convidado. Já fazia algum tempo que eu andava fora dos microfones aí. Mas é lamentável que a gente tenha eu tive esse convite aqui para debater um assunto de tristeza no clube. A gente vê todo dia notícias aí que acabam de uma certa forma entristecendo a comunidade e fechando as portas, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer um trabalho transparente, a gente quer
nós que trabalhamos todo dia aí, vocês sabem melhor que eu, Roninha, não vou citar todos os nomes, mas Dig, enfim, a família Cardoso que vivencia aquilo ali, que tem um amor, assim, uma paixão. Imagina eu entrei no Aimoré com a ideia de rivalidade, por que o Novo Hamburgo melhor que o Aimoré, dando meu tempo, meu suor ali, não, o time da minha cidade tem que ser melhor e fazendo o possível, hoje a gente vê isso, né? Que a gente tinha melhorado na parte estrutural, feito várias melhorias, e hoje a gente vê que vem se acabando isso, vem se acabando a história, vem numa rota de colisão. É triste, o momento é muito triste, viu? E, Márcio, repercutindo já o jogo que o Aimoré jogou no sábado, o jogo treino contra um combinado, Amigos do Feijão, troço, enfim, já começa, pra mim, começa errado já. O que te parece esse grupo que está sendo montado, essa circunstância que está sendo montada? Tu, como ex-presidente, que tu viveu o inferno e o céu como presidente da Aimoré, né? Vamos lembrar, gente. Tu foi o presidente que nos levou pro inferno e nos trouxe de volta, né? Da segunda para a terceira, da terceira para a segunda. Como é que tu tá vendo esse Aimoré que está sendo montado e as pressas para o segundo semestre? Na verdade, já é aberto a minha vontade de retornar à presidência do clube como vice-presidente, na verdade, né? Com uma nominata feita já, qual o presidente seria o Magnus, né? Advogado. Magnus Viana. E dos quais aqui também na sala, né, estariam na nominata. A gente tinha um projeto agora para o segundo semestre do Aimoré, de fazer um futebol para já colocando a meninada em campo, pegando experiência, porque a gente sabe que nós temos a vaga e nós vamos a São Paulo disputar essa Copa São Paulo. Então a gente está fazendo a gente tinha toda uma programação, inclusive já com a parte financeira já, uma estrutura toda montada, com investidores novos aí, né? E a gente vê isso tudo ir por água abaixo, porque o que eu vejo hoje é que o clube foi locado. Né? Não existe acho que todos aqui entendem de futebol, todos que estão nos ouvindo gostam de futebol e sabem do que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que revelar atletas do clube, né? A gente tem ali já um elenco montado com toda a parte de treinadores, enfim. Nós tínhamos todo o projeto já para o segundo semestre, fazendo um futebol de qualidade, revelando algumas coisas e preparando para o ano que vem. E a gente vê isso ir por água abaixo, porque não vai ser aproveitado ninguém desse trabalho aí, né? Então, como eu digo, a gente tem uma pessoa ali de confiança que a gente vê que o trabalho dele é bom. O Arilson vem chegando sempre nas cabeças. O ano passado fomos campeões, esse ano aí até por um azar ou uma questão de arbitragem, a gente não ficou entre primeiro e segundo lugar, e a gente vê que isso foi tudo por água abaixo, porque nós queríamos entrar com essa chapa montada, com nominata, com esses novos patrocinadores aí, pensando no futuro do clube. Eu vejo hoje que a diretoria do clube não está nem um pouquinho preocupada com o futuro do clube. O Márcio, eu acho que é um dos caras mais injustiçados na história do Aimoré, a história recente do Aimoré, né? Primeiro porque por toda essa questão, né, do rebaixamento para a terceira, né? E eu nem votei em ti na época lá, né? E tu sabe disso, né? Isso faz parte, a gente vai se conhecendo, trabalhando junto, né, Sandro? E votei no Bombassaro na época e daí depois a gente teve o acesso, que a estrela que a gente tem no peito é da terceira divisão, né, que a gente foi campeão. Só que o injustiçado que eu chamo porque a gente sempre lê algumas coisas assim, sempre de dívida, né, de gestão anterior do Aimoré, né, e sempre fica subentendido que é na tua gestão, né, que as dívidas da gestão anterior, mas a gestão anterior parece que sempre é a do Márcio, sempre é a do Márcio. E tu acha que é responsável por toda essa dívida do Aimoré, Márcio Pico? Na verdade, eu aprendi no futebol e com vocês da imprensa que o papel aceita tudo, né? Então é muito fácil colocar a gestão passada num papel. Mas as pessoas que conviveram comigo e sabem, que trabalharam nos bastidores do futebol, sabem que isso não é verdade, né? Sabem que as pessoas hoje que falam de gestões passadas, trabalham comigo já de 2011 para cá, vinham trabalhando comigo. Então, claro, é muito mais fácil tu tentar achar o culpado ou passar a responsabilidade para outras pessoas que fazer o que eu fiz na época. Eu caí, bati no peito, no outro dia eu estava dentro do clube convidando as pessoas para trabalhar, né? E foi onde deu certo. Eu acho que o melhor momento do clube foi quando, em 2012 ou 2011, que eu fui conhecendo as pessoas, que eu, né, conheci vocês, e a gente, como eu falei,
né? Eu também fiz críticas a algumas pessoas sem conhecê-las, né? Mas trabalhando junto fui ver a diferença e fui sabendo quem era quem, né? E algumas coisas que as pessoas não sabem, talvez, né, do trabalho, de que minha empresa pagou parte do salário do Pitol, porque o pessoal do futebol não queria o Pitol, por questão de valores, a minha empresa pagou. O Lucas Silva já estava no Lajadense, quem foi lá pagar a luva dele, porque o clube novamente não tinha grana, eu fui lá e paguei a luva para ele, vem jogar comigo. Então, eu tive mérito essa estrela, sabe? Mas não sozinho. Não sozinho. Que eu acho que o clube ele não vive sozinho. E hoje o clube está sozinho e a gente está vendo o que está acontecendo. Vem numa linha decrescente. E é isso que acontece quando se quer ficar sozinho. Né? Eu acho que o clube tem muita gente boa, muita pessoa. Exatamente, não. Tá aí, ó. A história diz isso, né? Em 2011 a gente começou um trabalho que fácil, né? Não quero me prolongar aqui, mas o que funcionava em 2011? Nós tínhamos restaurante, nós tínhamos piscina, tudo bem, era inviável, mas nós tínhamos alojamento, nós tínhamos um museu lá dentro histórico que contava história, porque o que o Imoré tem de mais bonito é a história. A gente não conseguiu ter grandes campanhas, mas a história é bonita. Dali saiu o Mengalva, dali saiu o Filipão, tem muita coisa legal ali. E o que funciona disso que eu citei hoje? Restaurante não existe mais. Claro que a gente fala em futebol, clube esportivo, depende de futebol, mas e a organização, a estrutura, o que tinha por fora que funcionava, né? E foi se acabando. E por que funcionava naquela época? Porque estava lá a família Cardoso, não, já citei várias vezes, mas os meus amigos, né? Ricardo do Croma, Luiz de Dom Luiz, vendendo ingresso, cuidando de estacionamento, era parceria, é assim que funciona. Um clube hoje que não tem grandes receitas, aí começa assim. Começa pelos amigos, começa por aqueles admiradores, pelos torcedores, leva para dentro ali, trabalham para ti, e é assim que a gente fez futebol aquela vez. Era um futebol mais barato e deu certo. Tu estava falando sobre o alojamento, foi sábado passado, eu fui com os juniores lá no amistoso contra o Grêmio, no CT Eldorado, e o pessoal estava tomando café da manhã ali, e eu lembrei ainda, falei até com o Alex, que ali tinha um alojamento muito legal, né? Era 2 andares ali, ele podia estar sendo aproveitado até hoje, acho que 2 alojamentos que tinham, né? Tem até hoje tem a GRA, que era a empresa que fazia o Sub-17, construiu, deixou com ar-condicionado. Viu, Dick, na verdade, quem construiu foi eu e o Dr. Telmo ali, né? O Dr. Telmo com aquele irmão dele, se não me engano, né? A gente foi procurando na madeireira, algumas coisas, a gente puxa do bolso. Tem um mezanino ali em cima da cozinha. Exatamente, existe um mezanino, nós fizemos um mezanino com 2 salas, do qual a gente colocou ar-condicionado, tinha vaga para 16 camas, tinha ali, tinha uma sala de estar, tinha cozinha com micro-ondas, com televisão, com estofados. Era um lugar bem agradável para se ficar ali dentro. Com certeza, né? Um alojamento. Né? O pórtico também foi nós que fizemos. E hoje o que a gente vê que para mim, eu como faço foto, né? Eu sempre digo que o fundo hoje em dia do Cristo Rei tá muito feio para as fotos, né? Que a nossa geral hoje em dia nas fotos ao fundo, que tu não vê uma geral, tá virado num mato. Isso é falta de cuidado, tu deixar. Falta de capricho, né? Eu acho que a gente pode ser pobre, mas pode ser limpinho. E a geral do Cristo Rei tá virado tá um abandono, assim, o alambrado tá puro mato no alambrado, assim, da geral. Tá muito, o Cristo Rei tá muito feio, na verdade, muito feio. É triste, viu, Dig? Eu entro ali quando eu vejo que nem o nosso museu funciona. Aí eu perguntei por que acabaram com o alojamento. Porque a escada não estava dentro dos conformes, dentro dos padrões do Corpo Bombeiro, acabaram arrancando a escada. É melhor acabar do que se manter uma coisa que dava certo, né? Então é triste, porque a gente entra aí, e todo mundo sabe aqui que está aqui, quando a gente se doa pro futebol, a gente deixa de viajar no fim de semana, teu verão, tua praia fica comprometida porque o campeonato começa ali. Eu, particularmente, saí de manhã da praia, né? Porque tu tem amor a isso aí, entendeu? A gente não faz. Eu cheguei numa época, que se vocês falarem com o Palinha hoje, que era na época ele fazia parte de jornalismo, eu disse assim, fui criticado, né? As pessoas não querem sair do jornal, solta no jornal. A Palinha não põe mais a minha foto no jornal, não é isso que eu quero, entendeu? E vocês que trabalharam comigo, vocês sabem que isso é verdade. Eu nunca quis me promover em cima do Aimoré, né? Eu quis fazer um trabalho legal pela comunidade. Eu acho que precisava isso. Às vezes as pessoas esquecem. Há pouco cheguei aqui, o nosso amigo Guilherme estava mostrando um projetinho de um chaveiro, né? Em 2011 e 2012, cada ano eu fiz 400 camisetas. Vocês lembram das camisetas de 75 anos? Eu comprei. Comprei a branca. 200 brancas, 200 azuis, né?
mais os bate-bate, mais o centro disso a gente fazia, a gente locava um espaço dentro da São Paulo, vocês me ajudavam a vender, né, e fazer, e quando vinha bandas de outro lugar, a gente dava a camiseta para tocar pro público. E eram do Aimoré, né, porque teve camisa de 80 anos esse ano que não é do Aimoré. Isso. Coisa incrível, comemorativa para outro clube, né. Isso é verdade. E era do Aimoré, né, escrito bem grande, Aimoré. E o Regis Marques foi um que colocou a camiseta do Aimoré e fez o show com a camiseta do Aimoré. Isso foram 2 anos consecutivos, a gente fez assim, divulgando a marca, indo atrás, 2 anos que teve... E, né, depois de 2012 não se fez mais isso, foram mais de, entre canetas, chaveiros e foram mais de 1.000 que eu fiz, né, para distribuir. Então, eu não sei o que se pensa hoje sobre futebol, eu não sei se eu estava muito enganado, né, mas eu acho que da maneira que está sendo feita hoje, está errado. A gente vê aí uma declaração do próprio Daui, eu acho que foi uma luva inversa, né? Eu estava há pouco falando da luva inversa, porque antigamente se dava uma grana adiantada para o jogador vir jogar, hoje estão pedindo dinheiro do jogador. Ou o futebol mudou muito, ou a gente está aí, né? E, aproveitando que a gente falou do jogo de sábado, né, então já... falar um pouco, né, eu acho, o Roninha estava lá, Jason, o Gui também assistiu parte do jogo, né. Eu não assisti, não tinha visto nada assim ainda, né. Me chamou a atenção o time do Feijão, que tinha alguns jogadores que jogaram no Aimoré até, né, o goleiro Rodrigo. Só, Sandro, rapidamente, nosso programa é bem interativo, né. Quiserem mandar pergunta, recado aqui pro Márcio, para qualquer um de nós aqui, 8292-1165, meu WhatsApp está à disposição, 8292-1165. Ou no Facebook. Ou no Facebook, né? No Índio Capilé, no Twitter, @Índio Capilé, a gente está atendendo a freguesia. Só, rapidinho, Adilson nos ouve aqui em São Leopoldo, Gerson Scherer em Sapiranga, também nos ouve o Daniel Saft, que não pode estar presente hoje, nosso conselheiro de metal do Roninha, e o Edson Paixão lá na feitoria. E Eduardo Ostermaier em Porto Alegre. Mas do jogo, né, que a gente assistiu, do time do Feijão chamou a atenção o tio Joseir, que jogou no Aimoré 2007, era grande paixão. Algumas time, arrobas 2007. acima. Ele estava bem acima do peso. Vi o Rodrigo, que foi goleiro do Aimoré 2007, 2008. Tava no Pelotas agora, no primeiro semestre. Ismael jogou aqui em 2011 na Copinha, lateral esquerdo. E lá o Carlos Alberto, o volante também, que jogou nesse mesmo time do Ismael. Um volante. E tinha o Valença, que era do Sapucaense. Não me lembro de outro time que tenha jogado. Valença, um zagueiro. No Rio Grande e Santa Maria. Mas do Aimoré, assim, o time, assim, como é que eu vou dizer? O amistoso não parecia um time de amigos, assim, né, jogando. Um amistoso fantasma, porque eu não vi em lugar nenhum. Me falaram que saiu no jornal, mas se não fossem meus amigos aqui eu não ia ficar sabendo desse amistoso. Na verdade foi um jogo treino, mas poderiam ter divulgado melhor, né? Mas é o que eu acho que no Facebook do clube, página do clube, eu acho que não existe, né? Então, mas assim, no papel, talvez eu acho que o time seja até melhor do que o que a gente viu no Gauchão desse ano, né? Que a gente até comentou semana passada, né? Dos nomes que a gente viu. Da base a gente viu o Mikael no gol. O centroavante é o Pilões, né? Fez 2 gols, assim. Ele é bem brigador, assim, me parece, né? Bem forte, bem grande. Assim, ele teve um gauchão bom pelo São Paulo. Ele que é revelado pelo Grêmio como Rafael Paraíba. Ele mudou o nome de guerra dele depois para Rafael Pilões, né? Passou o Guarani de Camaquã e outros mais. Mas acho que assim, o time todo acabou 4-0 no final, né? Teve o Diogo, fez um gol, e o quarto gol até não me recordo quem fez. Mas eu acho que falta bastante, assim, fisicamente pro time, né? Dinâmica de jogo, aquela coisa toda. Aquela coisa toda, assim. A primeira impressão até pareceu boa, assim, mas eu senti um pouco, assim, até porque não tinha pouca gente no Cristo Rei, né? De torcedor do Aimoré, nós éramos poucos, tinha mais outros jogadores, parece, assistindo, assim, porque a gente vê, assim, o goleiro de longe, assim, estilo, né? É o estilo, a gente já mais ou menos vê quem é quem, assim. Parecia que tinham vários lá no Eu falei com o seu, antes de passar a bola pro Roninha de novo, eu falei hoje à tarde com o seu Álvaro Cardoso, pai do Dig do Sandro, ex-presidente, figura histórica do Cristo Rei. Eu fiz uma brincadeira com ele, então quer dizer que o Cristo Rei ficou parecendo o Paço da Areia, né? Que o Paço da Areia é a maior concentração de jogadores e treinadores e afins do mundo, né? Então... Muitos.
E parecia aquelas tardes ou manhã no caso, de estádio lotado, porque o jogo estranho, pouca gente, pessoas desconhecidas, achei um clima bem estranho, não parecia o Cristo Rei. Não parecia o Cristo Rei. Mas talvez seja cedo, né? E até porque a gente não sabe toda essa questão aí, que agora que o Rafael trouxe à tona aí, o que é o que, né? O que é a Aimoré de fato, né? Talvez para a Justiça e para a Federação Gaúcha seja a Aimoré mesmo, né? Mas assim, com relação a torcedor, a gente vai ver no decorrer, né? O que é mesmo. Sim. Falando do Rafael Dig, tá na mão a entrevista? Agora podemos... por favor, Márcio, mande. Um pouquinho aqui, eu quero mandar um abraço pra minha irmã de criação aí, que tá morando em Londres aqui e tava gostando aqui da nossa conversa aqui, falando de... Olha, audiência internacional! Internacional, então não podia deixar de... Ela já mora lá uns 5, 6 anos. Um abração pra ti, Tere. Fica com Deus aí, saudade. Olha aí, audiência internacional. Recados ao vivo. Aproveitar que o Natan fez a entrevista com o Rafael Dalry. Hoje em dia a gente tem a tecnologia do WhatsApp, né? Sim. Como eu cheguei de viagem faz 20 minutos, rodei 2.500 quilômetros na semana. Eu só vi as bombas estourando sobre a Aimoré aqui desde o primeiro post, aquele do Eduardo Pires, no início da semana passada. Começou a história ali com o Eduardo Pires postando de que haviam contatos telefônicos, clubes que estavam servindo de Bahia de aluguel. Falando da prostituição no futebol gaúcho. No futebol, eu estava em viagem, continuou a história e a história começou... Eu até postei no nosso site lá, né? Achando que era uma história de futebol gaúcho e no fim a história parece que, para nossa tristeza, parece que toda a história que estava rolando de bafafá do futebol gaúcho era no Aimoré. Então a gente fez a entrevista com o Rafael via WhatsApp e nós vamos transmitir para vocês aqui, vamos ver como é que vai funcionar. Só para explicar para o ouvinte, eu fiz a entrevista 1 hora antes do programa. O Rafael tem compromissos pessoais hoje, ele não pôde estar aqui no estúdio, ele mora perto aqui em Canoas, mas ele foi muito solícito, nos atendeu. Tem um pequeno ruído no fundo, que o Rafael ele estava num ginásio, acompanhando o filho dele, estava jogando um torneio de futsal, mas na arquibancada do ginásio, ele fala isso no início da entrevista, ele fez questão de nos atender, a gente fez por áudios de WhatsApp, né, que como o Diego disse, essa facilidade que a gente tem, e eu peço aos ouvintes que prestem bastante atenção nas respostas dele, que não puxando sardinha pro nosso, mas já puxando, é a entrevista mais esclarecedora sobre toda essa polêmica que foi feita. Ele já falou para uma série de outras rádios, mas essa é a mais aberta e mais esclarecedora. E o foco dele é o torcedor do Aimoré, que eu pedi no início da entrevista, ele fez a entrevista para nós mesmo. É isso. Vamos lá então, rodar a entrevista aqui via WhatsApp. Vamos ver a tecnologia se vai funcionar. Vamos para a pergunta 1 então, do Natan. Estamos aí com um probleminha no áudio. Saiu baixinho? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos falando aqui enquanto a nossa técnica tenta solucionar o problema. Diga, Sandro. Eu acho que independente eu até nem sei as perguntas que tu fizeste, Natan, mas independente disso, o Rafael ele mostrou, né, desde o início que ele é um cara sempre de personalidade muito forte, né? Porque ele manteve o que ele disse, né? Ele talvez poderia ter escutado essa história, essa proposta indecente e ter ficado na dele, né? Mas na real ele manteve. Opa, temos. Pode ele manteve a postagem dele, até deu entrevista para outras emissoras, daí para nós hoje também. Em 2014, ali quando terminou a tua passagem no Gauchão, por que tu não continuaste no Aimoré? Que isso ficou a história, né? Ter ouvido essa proposta decente, ter deixado assim mesmo e ele colocou para as redes sociais. Ele é carudo, como dizem a gíria. Ele é carudo. E botou e tá mantendo a história. E colocou dele. O Márcio que foi presidente, sabe melhor que o jogador que bota a cara a tapa, tu conta bem ou mal, tu conta nos dedos, né? Mas diga. Então, antes da entrevista, um abraço para a dona Sandra Cardoso. Tá, né? Vamos tentar arrumar aqui. Agora vai resolver. Agora nós vamos resolver o problema. O problema era a pecinha que organiza aqui. No caso, fui eu. fui salvo pelo guia aqui. Não tem como tocar um canal que está muteado, né? Vamos lá então. Agora com a entrevista, pergunta 1 do Natan para o Rafael Dalry.
Hoje, dentro do Papo de Índio, conforme você está acompanhando, esse Papo de Índio do dia 1º de agosto, que tem o oferecimento de Tabacaria Central São Leopoldo, Sucatas Piccoli e GJG Advocacia, temos uma entrevista especial com o ex-goleiro do Aimoré, Rafael Dalry, goleiro que não custa lembrar, tem marcas importantes dentro do nosso Índio, uma delas ter feito um gol durante a Copa Metropolitana de 2013, um gol de cabeça contra o Grêmio, que a gente sempre lembra, gol de uma virada histórica do Aimoré, aos 50 minutos do segundo tempo daquela partida. Também foi o goleiro do acesso de 2013 para 2014, quando a gente deixou a divisão de acesso e foi rumo à Série A. Foi o goleiro de 2014 que nos ajudou bastante na permanência e tentou ainda ajudar nesse fatídico ano do rebaixamento, 2016, jogando as últimas partidas da competição da Série A, mas não pôde evitar o rebaixamento. Rafael, agradecendo em primeiro lugar a tua disponibilidade em nos atender, a Web Rádio Índio Capilé, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: por que naquela ocasião, em 2014, ali quando terminou a tua passagem no Gauchão, por que tu não continuaste no Aimoré? Que isso ficou um episódio esclarecido até hoje. Por que tu não continuaste? E a segunda pergunta, já emendando, como foi o processo para tu retornar em 2016 ao Clube de São Leopoldo? Hein, Rafael? Primeiramente, boa noite, desculpe se vazar o áudio que eu tô com meu filho aqui no futsal. E cara, pra mim é uma honra, né, estar conversando com vocês. Um time que eu tenho um carinho imenso, né, que sempre que fui chamado e pude, retornei, que graças ao Felipe Becker, mas a gente fala mais na frente. Respondendo a primeira pergunta, cara, primeiro eu vou fazer um relatinho rápido, assim, eu tenho uma história muito legal, né, Aimoré, né, cara? Eu tô em busca do 1000º gol e eu fiz um gol com a camiseta do Aimoré, então falta 998, que o outro eu fiz com a camiseta do Novo Hamburgo. Mas, cara, o futebol, ele às vezes não que ele seja ingrato, né? Mas às vezes ele te judia um pouquinho. Uma das coisas de eu não ter ficado no Gauchão foi porque eu não tive proposta do clube, né? O André simplesmente não me fez proposta alguma, disse que o treinador, o então treinador, não queria contar comigo. Foi a primeira decepção que eu tive não com o Aimoré, né? Porque o Aimoré está bem acima disso tudo, mas pela situação. E a segunda vez eu vim para ajudar o clube porque eu sou muito grato ao Felipe Becker, né, cara? Porque ele fez por mim e um amigo pessoal meu. E ele me pediu ajuda e eu tentei fazer e acho que da minha parte eu fiz, cara. Graças a Deus fiz bem feito. Infelizmente, sozinho a gente não consegue mudar as coisas, né, cara? Mas acho que tá bem respondido, né? Primeira porque o clube, estaria no clube provavelmente até hoje, né? Mas na época o André Chu não me procurou, que na verdade me procurou para dizer que o treinador não contaria comigo. E aí eu fui pro Novo Hamburgo, aí eu fiz aquele bom gauchão, aquelas coisas todas, e depois acabei voltando, não graças ao André, né? Porque quem falou comigo e deu a palavra dele em relação ao pagamento, e eu disse que acreditava muito no trabalho dele, foi o Felipe Becker. Certo, Rafael, ficou bem clara a tua resposta. Pode ficar tranquilo que o áudio está chegando legal pra gente aqui. E aproveitando esse gancho, somando as tuas passagens, a pergunta que a gente faz para ti é a seguinte: ficou alguma pendência, algum valor do Aimoré para pagar você em razão dos serviços prestados ao clube? Porque muito se comenta das dívidas que o Aimoré tem, das dívidas que o Aimoré fez em razão de pendências trabalhistas, previdenciárias, enfim, que, bom frisar sempre que são normais em muitos clubes do interior, mas elas acabam se avolumando, e é o que mais se fala aqui no Cristo Rei, que é um dos cânceres atualmente do Aimoré. Então a pergunta é: ficou alguma pendência do clube em relação a você em alguma das tuas passagens? Bom que o áudio foi bom. Sim e não, cara. Primeiro, como eu relatei antes, no primeiro ano me pagaram tudo certinho, e na minha volta o Felipe Becker, que sempre foi um cara muito correto, eu fui pago por ele. Ele que pagou todo o meu salário e o pacote que eu fiz. Eu tive apenas um problema em FGTS, né? Que eu fiz um acordo com o presidente da época, que era o Chu, e ele não conseguiu cumprir, né? Não sei se ele estava sem dinheiro, não foi cumprido. Demais eu recebi tudo, sempre foram muito corretos até então. Muito bem, Rafael. Falando de 2016, já rememoramos a tua passagem aí na fase final do Campeonato Gaúcho da Série A, onde o Aimoré acabou sendo rebaixado, mas há alguns dias atrás tu colocaste no Facebook
que um clube, dentre os 3 que foram rebaixados para a divisão de acesso desse ano, são eles Glória, Lajadense e Aimoré, todos alviazuis, uma coincidência, né? Lembrando que Glória e Lajadense não jogam o segundo semestre, então, por uma dedução não muito difícil, só um clube entre os rebaixados jogará o segundo semestre. E este clube, né, teria contatado você para jogar essa competição do segundo semestre, mas com você tendo que investir valor do próprio bolso para poder jogar. E essa história repercutiu o estado inteiro, em razão, claro, da tua extensa carreira e bem-sucedida em muitos lugares, Pelotas, Ubra, aqui mesmo no Aimoré, enfim. Rafael, a gente quer a tua versão o mais detalhada possível, por favor, sobre esse fato, que caiu como uma bomba no futebol gaúcho, relatando um problema que é muito maior, que já se fala dos jogadores ter que se submeter a uma série de condições para poder jogar. Enfim, tu que é um cara experiente, que fala muito bem, que clarifica bem as tuas ideias, por favor, conta pra gente como se deu essa situação, que agradável é apelido, né, Rafael? Pois é, né, cara? Tu viu que triste isso, cara? E ainda aconteceu, isso provavelmente deve ter acontecido com várias pessoas, né? Mas quando acontece conosco é tudo mais difícil, né? Dos outros é tudo mais tranquilo, né, cara? E fiquei muito triste, cara, muito chateado por ter acontecido comigo, e uma das coisas boas é que eu tenho personalidade suficiente para botar isso para fora, entendeu? Que foi o que aconteceu. Eu relatei o que aconteceu comigo, né? Que foram pedidos 9 mil, 3 mil reais por mês, não é nem 3 mil, né, cara? São 3 mil por mês, para que eu pudesse ingressar nesse tal clube, né? Esse pseudo-treinador, vamos deixar bem claro. E aí, isso está repercutindo bastante, cara. Eu acho que da forma positiva, né? Da forma que todo mundo tem que abrir os olhos para saber que essas coisas acontecem, independente do clube, independente da pessoa que faça isso, o clube é sempre muito maior, entendeu? E outra coisa que tu falou, o legado sempre fica. O meu legado, independente de onde eu vá jogar, é sempre um legado positivo com coisas positivas. Tá? E é só repetir, né, cara? Muito triste pelo que ocorreu, pela forma que eu estava querendo ajudar esse clube, né? Que é um empresário, é um milionário amigo meu lá do Amapá, que é dono do Santos do Amapá, onde eu fui campeão estadual, o melhor goleiro. Ele gostou muito de mim, cara. E aí ele tem jogadores, que ele é dono de clube, e ele não queria investir nesse tal clube. Ele queria trazer 5 jogadores e ele pagaria 80% do meu salário. O clube teria que pagar 20% apenas. E aí eu falei com o presidente desse clube, e o presidente gostou muito, cara. Não, tu faz o seguinte, ó, tu pega e liga pro treinador e explica pra ele a situação. E aí peguei o telefone, humildemente, como normal, né? Expliquei a situação e disse, ó, cara, e além de tu contar comigo, tem 5 jogadores, não vai ter ônus nenhum pro clube, apenas o meu salário, né? 20% do assim, e o clube não terá ônus nenhum, que inclusive eles vão pagar a casa, porque eu sei que você não tem dinheiro para pagar a casa, e eu falei com eles pagariam a casa e a alimentação dos meninos, e eu moro perto aqui, e aí ele simplesmente disse que não interessava. Não, isso não me interessa 5 jogadores. Tu vir pra cá, pode ser, até que tu vê, desde que tu consiga 3 mil reais pro clube por mês. Tá? É simplesmente isso, cara. Tu conseguir 3 mil reais pro clube todo mês, aí tu pode vir aqui, tu e um jogador dele. Sendo que ele teria que pagar esses 3 mil, ou eu tiro 3 mil do bolso e ficar sem salário, né? Uma coisa meio engraçada. Aí o que eu fiz, cara? Eu fiquei um pouco triste pela situação, e esse cara sempre me pagou. Eu abri mão, hoje estou sem emprego e sem salário, porque eu resolvi ser correto no ápice da palavra, que é o que a minha índole, graças a Deus, me faz fazer, entendeu? Vai ser um cara correto, e tanto é que as respostas e publicações na minha postagem são todas positivas. Claro que alguém não concorda, que alguém acha que tem que falar o nome do fulano, mas o fulano sabe o que ele fez, entendeu? O clube sabe qual é o clube. Entendeu? Fico feliz pela manifestação das pessoas, por saber que eu sou uma pessoa de caráter. E se tiver aqui alguma coisa, e eu sou tão tranquilo que, cara, como bom estudante de direito, daqui a pouco ele vai dizer, não, que eu vou te processar. Ótimo, seria um processo, porque como a ligação foi feita do meu telefone, eu não preciso quebrar o sigilo, né? É só ir na Viva e dizer, ó, cara, eu preciso essa ligação que foi tal dia, assim, e eu preciso botá-la anexá-la como prova no processo. Então essas são umas coisas legais, né, cara, de você estudar um pouquinho, de saber o que tá fazendo. Porque a gente não pode simplesmente
falar uma coisa e não saber as consequências. Então eu tô munido dessa prova, né? Que ela tá ali, ela não é física, mas ela vai se tornar física no momento que a gente botar ela no papel e passar por dentro de um processo, caso venha acontecer desse rapaz que me fez essa proposta tiver a infeliz ideia de tentar me processar, que eu acho que ainda seria mais benéfico para mim, mas tá ótimo, estamos prontos para tudo, cara. E outra coisa boa que eu vou usar o direito, desculpa, não sei se eu tô falando muito, que eu gosto muito de falar, é que isso abre procedência para todas as pessoas, né? Como a gente usa no direito, é uma jurisprudência. A partir de hoje as pessoas, provavelmente depois do que eu falei, que eu me expus a fazer isso, algumas outras pessoas vão fazer isso, entendeu? Usam o gancho, então no direito a gente chama de jurisprudência. Então eu espero que a partir de agora as pessoas abram um pouquinho mais o olho, que, claro que eu com 40 anos não estrago, mas às vezes as pessoas se propõem a pagar, um pai se propõe a pagar para não estragar o sonho de um filho, entendeu? Isso que é o que não acontece comigo, simplesmente eu botei a boca no mundo porque eu achei uma falta de respeito. Tá, mas chama falta de respeito, não do clube, né, cara? Porque além de eu ter a história dentro desse tal clube, mas a falta de respeito da pessoa me falar isso, né, cara? Aí sim, aí ele tem que ter respeitado a pessoa que eu sou. Sem dúvida, Rafael, é algo muito grave, gravíssimo. Não só pela tua história, por ser um jogador de 40 anos, como tu disseste bem, com uma carreira muito extensa, muito repleta de situações, mas é gravíssimo, bem como tu colocaste, e a tua personalidade se expor como a gente sabe, no meio do futebol é muito rara. Rafael, novamente agradecendo a tua disponibilidade de falar conosco. Para finalizar esse bate-papo, a nossa rádio, o slogan dela é de torcedor para torcedor, ela é um canal diferente, a Web Rádio Capilé, ela é feita pelos torcedores, não tem vínculo nenhum com a instituição Clube Esportivo Aimoré, não temos nenhum vínculo atrelado à instituição. Então, Rafael, para o torcedor, que é a nossa audiência, quem nos ouve neste momento, com o teu recado para o torcedor aimoresista, que ficou muito atento à tua manifestação, que sempre acaba acompanhando tua carreira, em razão da tua passagem por aqui, qual é o teu recado final para esse torcedor aimoresista que nos acompanha? E da minha parte, Natan Dalprá Rodrigues, e também aqui dos integrantes do Papo de Índio, muito obrigado de novo pela tua receptividade, pela atenção, e um grande abraço. A gente fica aí no aguardo do teu recado final para a torcida Índia, Rafael Del Rio. Mais uma vez é um privilégio para mim, né? Tá falando contigo, tá falando com todos os torcedores do Aimoré, e o meu recado é dizer que meu ciclo não acabou ainda, meu querido. Tem coisa, além de eu ter muita lenha para queimar dentro do futebol, meu ciclo no Aimoré não acabou. Isso não é achar, isso é convicção, tá? Quero agradecer a todos os torcedores que se manifestaram, né? A grande, para não dizer a maioria, todos de forma positiva sobre o meu post, né? Sabendo que o futebol tem essas coisas ruins, mas que a torcida está muito acima de tudo. Então, obrigado, torcedor. A gente vai se encontrar em breve, pode ter certeza. Independe de tragédias que aconteçam durante o futebol, o meu legado dentro do clube jamais vai acabar. Então pode ficar tranquilo que como tudo é ciclístico, uma palavra meio estranha, mas é mais ou menos isso, né? Eu tenho certeza que as coisas vão dar volta, né? Vamos ajudar, a palavra é um ciclo que volta sempre, né? Ele vai dar certo, tenho certeza absoluta que daqui um pouquinho a gente tá aí, torcedor, vamos gritar junto, vamos comemorar junto e vamos botar o Aimoré de volta onde ele deveria estar, e sendo sempre bem falado, nunca mal visto pelas pessoas que não conhecem os torcedores da forma que eu conheço. Um abração para todos aí, e tenho certeza que melhorando o cíclico, certeza que as coisas vão voltar da forma que eram antes. Abração para todos aí. Está falando aí sobre perspectiva de voltar ao Clube Índio, e principalmente repercutindo a polêmica, frisando, como eu disse em uma das perguntas, de um dos 3 clubes rebaixados para a divisão de acesso, o único dos 3 para jogar o segundo semestre. Não precisa ser muito inteligente para saber qual é, né? Então, ele tem história, né? Então, ele nunca jogou no Glória e nunca jogou no Lajadense. Então, bom, daí eu vou dizer assim, eu tô chocado com a entrevista. Sim. Eu fiquei realmente chocado com a situação da Aimoré. Estarrecedora, né? Começa a fechar o ciclo da história que começou na semana passada do Eduardo Pires. E a gente, como torcedor do Aimoré, só pode ficar triste com a atual situação do clube e dizer que boa sorte a esse projeto que está aí no Aimoré, só que não me representa. Sandro Cardoso. Como tudo é cíclico, né? Não ciclístico, né?
Até hoje já teve nas redes sociais, né? O Magnus Viana até se pronunciou hoje, né? Dizendo que ele assumindo o clube, uma das primeiras contratações vai ser o Rafael, né? Então, e só reafirmar o que eu já falei antes de ouvir a entrevista, né? Que o Rafael ele podia muito bem, até pelo alto da idade dele, tenho mais ou menos a idade dele, de ter ouvido a proposta indecente, ter absorvido e ter ficado na dele, né? Ou de repente ter acertado com o outro lado do Rio, que também parece que ele tinha uma proposta de lá também. E provavelmente ele não teria que pagar para jogar lá. Mas que ele manteve, né? Ele falou, eu ouvi de novo, ele falou na ABC 900, ele falou com a gente, ele fala com qualquer pessoa, ele vai falar o mesmo assunto e está mantendo a afirmação dele, a postura dele, né? Que ele sempre, dentro de campo, que a gente via aquela postura de líder, né? De capitão e coisa assim, é a postura que ele tem, Então é a postura que ele tem, talvez até por ser um estudante de direito também, né? Então eu acho que me abri para ele hoje, né? Desde ontem, né? Por ele ter se exposto assim dessa maneira e tá mantendo, né? Porque ele poderia muito bem ter até apagado o post esse, né? Sim. Que talvez, não sei se alguém tenha pedido para ele até ter apagado esse post, mas ele manteve o post e tá aí mantendo a história e mantendo que é um cara de personalidade, né? Sim. Na sequência, só deixa eu ler um recado aqui do Fernando Veiga, nosso presidente da confraria. Aliás, vamos falar da confraria aimorezista daqui a pouco. Está na pauta. Nada do que está acontecendo me surpreende. Faz anos que venho falando. Até que enfim as máscaras estão caindo. Assinado Fernandão. É a opinião do Fernandão. Antes do Márcio, Guilherme, o que tu achou da entrevista? Nada a declarar? Tô parecendo aqueles caras acusados em CPI. Assim, nada a declarar. Só fala a presença dos advogados. E o Rafael não se formou ainda. Márcio, o que dá para dizer? Dentro do que tu já vinha construindo aqui, falando com a gente, depois desses minutos aí que o Rafael falou conosco. Para confirmar, né? Uma das contratações que, assim, dos nomes para o gol, era o Rafael, sim, nesse nosso projeto, né? Com o Magnus, enfim, E parabenizar o Rafael, né? Porque isso que está acontecendo é uma vergonha. A gente sabe qual é o clube, a gente sabe qual é o treinador, e do qual esse treinador não é um jovem atleta que ingressa nessa fase nova aí de treinador. Ele já foi um jogador que jogou no exterior, ele passou por grandes clubes aí da nossa capital de nome. E fazer uma ligação para fazer uma proposta dessa é uma vergonha. Eu queria saber só se no interior do estado, para outras regiões aí, como vai chegar essa história. Porque amanhã ele vai seguir a carreira dele, vai embora daqui, e o que fica manchado? Fica manchado é o clube, né? Fica manchado é o nosso clube. Então, acho que está na hora um pouquinho de nosso presidente tomar uma atitude aí, que eu acho meio difícil, né? Mas é uma vergonha. E já se sabe também que teve dirigentes aí do Aimoré aí que tiveram a ousadia de ligar para o Rafael para pedir para tirar a postagem. Então, se vê o baixo nível que está acontecendo no futebol dentro do Aimoré. Isso não pode, é inadmissível. Eu não sei se as pessoas que estão no Aimoré acham que no final do ano vão sair, vão embora da cidade, vão se mudar para bem longe, porque estão manchando o nome Aimoré, estão manchando a marca. Essa é a verdade. E tem gente questionando, não podemos misturar, se isso foi uma proposta vindo do treinador e não do clube, tem gente que não vamos misturar, talvez tenha sido uma pessoa dentro do clube que fez isso e não o clube que fez essa proposta. Então o presidente do clube tem que demitir no outro dia essa pessoa que fez essa proposta. Porque não pode, sendo o presidente do clube, assumir, aceitar se tem alguém fazendo isso dentro do Aimoré. Isso é um risco que se corre, né? É como tu locar uma casa. Tu vai locar uma casa, o inquilino vai botar ali a cor que ele quiser, o portão que ele quiser, vai fazer da maneira dele. E o locatário ali sabe do que ele está fazendo. E assim o presidente sabe também que poderia acontecer isso. Se deu toda a responsabilidade, ou quer dizer, todos os poderes para o treinador fazer as contratações e agir dessa forma, ele sabe que é um risco que ele está correndo. Eu lembro, semana passada, quando ia ser anunciado o Clayton como treinador, o presidente deu uma entrevista na rádio aqui da cidade, na web rádio aqui da cidade, e ele deixou bem claro nessa entrevista, o presidente, que estava desvinculando essa empresa do treinador. Ele disse que era um patrocínio, e com esse patrocínio ele ia buscar nomes para atender ao plantel do Aimoré. Tanto é que o presidente falou na rádio que falou com o Arilson, e o Arilson disse que não poderia assumir que ele tinha compromisso com o Sub-19. Na entrevista, deve ter gravações, alguma coisa assim, mas fica bem claro que não era bem assim. Só que na entrevista ele deixou claro isso.
que a empresa ia patrocinar o Aimoré, que por vontade própria foi lá e contratou o Clayton pela negativa do Arilson, sabendo que ninguém aqui nasceu ontem. Né? E só sobre essas matérias, a rádio hoje que serve de assessoria de imprensa do clube, na primeira entrevista do presidente André Chua, umas 2 semanas atrás, era de que essa empresa patrocinadora bancaria 80% do projeto. No Jornal Vale dos Sinos, 3 dias depois, ou 4 dias depois, isso está gravado, como a gente fala, estava gravado na rádio, depois está impresso no jornal, essa empresa bancaria 60% do projeto. Né? E não seria vinculado, não tinha nada a ver com com empresários vindo jogar o Aimoré. E que o treinador, o Aimoré tinha contratado por opção e montaria esse grupo. Daí, coincidentemente, o Eric, até nosso colega aqui do NJ, postou ontem uma foto de um clube jogando aqui no dia 25 de abril. O Clayton era o treinador, eu creio que seja o sindicato dos atletas, isso aqui, praticamente o plantel inteiro do Aimoré. A gente está vendo aqui. Então, será que realmente o Aimoré contratou esses jogadores ou todos vieram junto com o Clayton? Porque a gente, coincidentemente, tem uma foto do Clayton aqui de treinador numa equipe que vinculada a uma empresa que agencia atletas. Que agencia atletas. A carreira do Clayton. Aqui, participação no amistoso entre Internacional e o time do Benítez Esportes. Vamos lembrar uma coisa aqui. E coincidentemente, é o mesmo grupo, basicamente, que é o grupo que está fazendo o Aimoré hoje. O Sandro esteve presidente do Aimoré, o Márcio esteve presidente do Aimoré, também não me deixam mentir. Os treinadores, tal qual os jogadores, têm empresários também. Alguns negociam por conta própria. O Tite, por exemplo, tem empresário. Só técnico da seleção brasileira. Então, coincidentemente, a mesma empresa que empresaria esse grupo interempresaria o Clayton também. Dá a impressão, tu não precisa ser muito inteligente para sacar que é um pacote fechado, né, esse negócio. E só para colocar, eu também sou estudante de Direito, igual o Rafael. Estudamos no mesmo lugar, inclusive, eu já peguei carona com ele na Uniriter. Ele deu a carona até o trem, acho que 4 quadras, mas enfim. Tem um instituto jurídico no direito civil que rege as relações e ele é usado no direito do trabalho também, que chama-se responsabilidade solidária. O que é isso? Quando você presta serviço para uma empresa, tem exceções, pequenas exceções como contrato de empreitada, enfim, mas quando você presta serviço para uma empresa, você responde à empresa também. Onde é que eu quero chegar? Se houver qualquer problema, a empresa aí que está comandando esse departamento de futebol da Aimoré responde, mas quem responde no fim? O Aimoré. O Clube Esportivo Aimoré, as pessoas esquecem, a Aimoré tem um CNPJ, a Aimoré tem responsabilidades trabalhistas, responsabilidades previdenciárias, responsabilidades civis, então é o Aimoré que responde. Nata, uma pergunta para ti, então. Sim. Qual é a diferença de um campeonato de futebol? A federação tem 2 campeonatos, até acho que não tem mais. Existe o campeonato amador e o profissional. O que seria o profissional no futebol? É o jogador que recebe de uma forma como empregado. Todos têm carteira. O jogador tem que ter carteira assinada. Um jogador de futebol, para disputar, se ele tem acima de 20 anos, o jogador acima de 20 anos, ele tem que obrigatoriamente ter carteira assinada. E com vínculo empregatício ao vínculo clube. Empregatício com depósito de FGTS, o recolhimento da FGTS, recolhimento de férias, enfim, as obrigações. Essa empresa parceira vai fazer isso? Não, porque o bid não vai sair em nome da empresa. O contrato vai ser feito com o Clube Esportivo Aimoré. Porque tu pode dizer que uma empresa é parceira e a empresa vai bancar o salário de 100 jogadores no Aimoré, 500 mil de salário para esses jogadores. Só que no momento que essa empresa fechar os olhos e os jogadores quiserem esquecer que essa empresa pagou eles, o Aimoré que tem o contrato, o Aimoré que tem a carteira de trabalho assinada com esses jogadores. Para dar um exemplo aqui, pegando que o Márcio está aqui, se tivesse algum problema com a GRA, por exemplo, na parceria com o Aimoré, com algum atleta, algum problema, qualquer natureza que fosse, o Aimoré seria citado judicialmente. É a mesma relação, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Gente, ao fim e ao cabo, cai no Aimoré como polo, né, Márcio? Então, a situação, fazendo a interpretação da entrevista que eu fiz com o Rafael, novamente, Rafael, muito obrigado, eu sei que ele está nos ouvindo agora, pela disponibilidade de falar conosco. É periclitante a situação. Isso isso falando só em trabalhistas, né? A gente comenta muito só trabalhistas, mas a gente sabe aí que quando se viaja, a gente usa a empresa de turismo, a gente tem que dar refeições em alguns restaurantes. Já é de praxe, né? O Aimoré já tem aí o nome meio queimado, porque ficou devendo em algumas aí. Então, e o que será que nos espera aí? E me esqueci, mas parabéns ao Rafael aí pela índole dele, porque eu acho que ele é não sei se não é o primeiro, o que está dando pontapé inicial nessa batalha contra as pessoas do mal do futebol aí. Eu acho que com o que vem acontecendo hoje, Rafael, tu fizeste com que as pessoas tenham um pouco mais de respeito ao atleta e pensem um pouquinho antes de fazer certas propostas aí. Eu gostaria só de saber qual é o objetivo da diretoria atual.
porque já estava todo mundo ciente que o Aimoré não teria futebol no segundo semestre. A diretoria, a missão desse futebol, primeiro é não ter eleição, isso ficou claro para todo mundo. Mas isso é um dos argumentos. O primeiro argumento é não ter eleição, que provavelmente não vai acontecer agora, porque está tendo um campeonato, foi feito às pressas por causa disso. E o segundo, mas sabe isso qual é, não Roninha? É o argumento. Sabe qual é, Roninha? Vai ser provavelmente nós vamos ter pouco público no na Copinha. Campanha de sócio não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar. Um pacote de ingressos vai funcionar e o campeonato começa daqui a 10 dias, 12 dias. E vai ser, como o Sandro já disse, vão largar no teu colo, no colo do Natano, do Guilherme, de todos os 6 gatos pingados que existe no Aimoré. É o seguinte: vocês queriam futebol? Toma, vocês não foram no estádio, ninguém foi pro estádio, não arrumou patrocinador, o Aimoré é falido mesmo, por isso que a gente não fez uma gestão boa, porque o Aimoré não tem público e o torcedor não apoia. Pronto, pode anotar isso que eu estou dizendo, que tu vai ouvir numa entrevista ali por setembro, outubro, na outra rádio. Mas a gente já fica meio assim de ir no jogo sabendo dessa situação. Imagina torcedores que não estão tão engajados, em primeiro lugar não vai nem saber que tem jogo. Porque um Facebook de um clube que qualquer criança de 10 anos poderia estar abastecendo com informações, não existe. Eu que estou engajado, eu não sei de jogo treino que vai acontecer se não fosse alguns amigos. Como é que vai algum torcedor no estádio? E sabendo todas essas histórias, não tem como dar certo. Aliás, vou fazer uma pergunta pro Salomão, que passou a dificuldade aquele dia. Salomão, tu conseguiu... dificuldade? Calma, Roninha, mas que coisa. Calma, conta. O Índio Metal é amanhã, daí tu pode fazer o que tu quiser, daí, tá? Brincadeira. Lá no Estúdio Cristal. Conseguiu pagar tua mensalidade, Salomão? Natan, sinceramente, eu não tentei mais. Ando desestimulado até para pôr a situação em dia. A minha ideia, a princípio, até seguindo sugestão de um colega nosso do NJA, seria pôr em dia quando assumir uma nova gestão e que a gente confie mais, né? Porque fiz de tudo para pagar, não tem ninguém lá. Agora me apresentaram esse projeto, minha motivação deu uma desacelerada. Mas eu vou ter que fazer justiça, porque sexta-feira eu estive lá, levando o Fred, né, para a escolinha do Aimoré, e a secretaria estava aberta e eu paguei a mensalidade sexta-feira à tarde lá no Cristo Rei. Mas assim, ó, uma questão que eu acho que a gente poderia até levantar, porque a gente trouxe o Paulo Costa aqui, né, logo depois que ele assumiu. A gente, enquanto conselheiros, né, natos, né, por ser ex-presidente, o Roninha suplente, né? Eu não sei o que eu sou, cara. O Roninha suplente. Cara, eu te juro, eu mandei e-mail pro Aimoré. Eu mandei e-mail perguntando, afinal das contas, eu sou ou não sou conselheiro? Porque na hora de me vender uma janta de R$600, me ligam que eu tenho obrigação que eu sou conselheiro. Na hora de votar eu não posso, na hora de ser convidado para uma reunião eu não sou convidado, mandei e-mail. Fazem 2 semanas. Não é nada. Até agora. Mas o questionamento é assim, ó, porque a gente trouxe o Paulo aqui faz 2, 3 semanas. Ele não falou nada de futebol. A gente teve numa reunião para ver projeto dos terrenos. E daí o terreno foi na segunda-feira, na quarta-feira. Bom frisar isso. O Paulo disse a todos nós aqui 2 coisas que ele pregava. Uma era uma independência do conselho em relação à presidência. O conselho como órgão deliberativo, né, e legislativo e não executivo. Ele está junto na execução desse projeto de futebol, já que rompeu esse primeiro pacto que ele fez aqui no programa. Ele rompeu a própria ideia, que eu acho pior que isso. Ele afirmou que era contra o futebol no segundo semestre por nós não termos dinheiro, a menos que aparecesse um patrocínio sólido, que bancasse, etc, etc, etc. Hoje o Paulo é tão executor do futebol quanto o presidente André Filho. É a impressão que eu tenho. Nas fotos, né? É a impressão que nós temos. O que a gente vê, até por não ter conseguido ir em apresentação, claro. Eu fui em apresentações, eu acho que nos últimos anos eu fui em quase todas as apresentações. E daí dessa vez só pude ver fotos, assim, o Paulo estava lá, parecia um diretor, um gestor do futebol do Aimoré. Sábado lá no jogo também estava lá, dentro do campo, também um gestor de futebol. Então... Ficamos na dúvida aqui, o Paulo estiver nos ouvindo até, legal, né? Porque o clube não tem assessor de imprensa faz muito tempo, mas o técnico, a empresa, tinha um assessor de imprensa, que legal, que é muito legal ter, mas se o clube não tem, pelo menos... Mas só divulga o material do técnico, claro. Né? Não divulga nada além do técnico. Mas o Aimoré... Eu posso entrar num assunto melhor, assim? Depois de repente vocês voltam? Não, vamos acabar com esse assunto. Só para não acabar o horário, que eu sou o cara que cuida um pouco do pessoal da base aqui. Como você sabe, na última sexta o Aimoré fez o último amistoso. Vamos falar do... Primeiro, né? Confirmar para todos que... Vai ter transmissão? A Rádio Índio Capilé confirmou os patrocínios e confirmamos em reuniões que nós vamos transmitir
todo o campeonato Sub-19, toda a Copa FGF Juniores, nós vamos transmitir a partir de sábado. E o primeiro jogo será narrado por quem, Roninha? Ítalo Gal, confirmado. Ítalo Gal, a melhor narração na melhor rádio que cobre o Aimoré. Então, muito obrigado aos patrocinadores. Nós vamos transmitir toda a Copa FGF Juniores, que o Aimoré vai entrar forte mais uma vez. Então, sábado, às 3 horas, no Cristo Rei, teremos Aimoré e Guarani de Camaquã, estreia do Aimoré na Copa FGF Juniores. Com Ítalo Gal na narração, reportagens de Eduardo Ostermaier também confirmado. Então, equipe 100% Aimoré. Então né? Fiquem ouvindo que será a narração daquele jeito, passional, né? Sem gol do adversário, né? Só é Exatamente. citado o gol do adversário. Não vai ocorrer, mas... Então, enfim, né? continuando essa do gauchão da Copinha Sub-19 que vai ter, o Aimoré fez uma baita partida na sexta-feira contra o Criciúma. O Criciúma baixou vários jogadores que estavam disponíveis no profissional para amistoso contra o Aimoré. E o Aimoré venceu lá em Criciúma por 2-0. Né? Se recuperou um pouco daquele primeiro amistoso assustador contra o Grêmio, que eu até não pude comentar na outra semana, que o Aimoré perdeu por 2-1 no primeiro tempo. No segundo tempo mudou toda a equipe e tomou 3-0. Eu vi o Aimoré um pouco desligado naquele amistoso contra o Grêmio, daquele grupo que a gente via que tinha bastante peleador, o grupo estava desligado. Até tomaram um puxão de orelha do Arilson. E o Aimoré foi enfrentar o Criciúma na sexta-feira, venceu por 2-0. Os gols foram do Brandão, né, que está de volta. O Brandão, que é um coringa ali no time do Arilson. O Arilson disse que de 20 anos ele não abriria a mão do Brandão e do Murilo. São dois jogadores que ele não abre mão no grupo dele. E tivemos o segundo gol do Diego Carioca, que é o centroavante que chegou agora do Rio. Ele já tinha participado do amistoso lá em Porto Alegre e fez o segundo gol. Então o Aimoré venceu por 2-0 e estreia agora no sábado. O grupo é praticamente o mesmo do Gauchão. Para quem conhecia o grupo de junior, vai ver o mesmo time em campo. A única diferença é a saída do Caetano, que saiu na troca agora, que não continuou no time, e o Canhoto, que nessa semana se apresentou na Chapecoense. O Canhoto se apresentou na Chapecoense, então não vai estar nesse grupo agora do início do campeonato. E uma notícia boa até do nosso juvenil, que jogou sábado, o juvenil que estava mal no Gauchão B, né? Venceu o Sapucaense por 3-0 no Cristo Rei sábado. E continua vivo. É o que tá valendo. E continua incrível. O Sapucaense já me serve. Não, e o juvenil, por incrível que pareça, tá com 6 pontos e continua vivo, porque ele tem 2 jogos em casa agora, sábado contra o Guarani de Camaquã também. Provavelmente será preliminar dos juniores. Provavelmente a uma teremos o juvenil, a Aimoré e Guarani, e coincidentemente tem a Aimoré e Guarani pelos juniores. Se for no Cristo Rei, né? Aliás, jogos de futebol no Cristo Rei daqui em diante não faltarão. É quase um programa social, futebol para todos, todo dia, né? Tem o jogo do Novo Horizonte, do Sapucaense. O cara que criasse a rádio Estádio Cristo Rei estaria rico. Ele teria 10 jornadas por fim de semana. Por fim de melhor de 25 por semana. Nesse fim de semana. Jogo nesse domingo tivemos, se eu não me engano, pelo que eu vi, 4 jogos no Cristo Rei. Nesse domingo agora, passado desses amistosos de amigos de sábado. Meu Deus, cara, eu fui sábado ver o jogo treino e o gramado era de assustar. Tem fim de Me semana. deu medo. Eu parei. As cadeiras imundas, o gramado, uma vergonha. Eu fiquei imaginando, vai ter o Sub-19, o profissional do Aimoré, o Novo Horizonte Sapucaense. E os jogos do aluguel. Não vai ter nem pobre gramado, que já não existe mais gramado. E os aluguéis. Então o juvenil ganhou, foi a 6 pontos. Se ganhar do Guarani de Camaquã, que é o concorrente direto, que tem 11 pontos, o Aimoré vai a 9. E na 13ª rodada, na penúltima, o Aimoré pega o Gramadense, que é o lanterna do campeonato lá em Gramado. Então se o Aimoré encaixar essas 2 vitórias nas próximas 2 rodadas, chega Vivinho da Silva na última rodada, em confronto direto contra o Tamoio, no Cristo Rei. Então o Aimoré, que estava de lanterna, está aí podendo chegar vivo ainda no Gauchão Juvenil B na última rodada. Como o Natan estava falando agora há pouco, né, que o gol contra o Aimoré ele é apenas citado, eu gostaria de deixar registrado que, nas minhas contas, o Rafael tem apenas 1 gol na carreira. Tá? Faltam 999. Oi, manter a... Já que nós entramos na série Coisas Boas aqui, né? Agora, falando de notícias boas, tem a confraria quinta-feira, né? Confirmada? Confirmada quinta-feira. No salão, no Tiradentes, ali do Tiradentes. Orfeu, a sede das piscinas. Logo aquele salão à esquerda ali da entrada. Eu falei com o seu Álvaro Cardoso já Não, tarde. é a direita quando entra? A direita, desculpa. Direita. Pensei a esquerda de quem sai, a direita de quem entra. Cara, vesgo é foda. A direita de quem entra ali, R$25 valor com churrasco,
Com churrasco. Estacionamento é amplo. Estacionamento amplo, tranquilo, central, com segurança. com segurança Privada lá. R$25 bebidas à parte. O encontro da família aimoresista, como a gente sempre frisa, confraria na quinta-feira, a partir das 20 horas, né? Enfim, e entra a noite adentro. E eu acho que daí o fato a lamentar ainda dessa semana foi o falecimento do Vacaria, né? Que treinou a Aimoré. 2007. Um time... Não, e 84, né? Que é o time 84, que muita gente lembra do super time do Aimoré de 84. O Vacaria era treinador. Sim. Também faleceu no final de semana. 2007 é a segunda passagem dele. Fez a copinha daquele ano. E eu vou cantar a bola já. A mesa interessante da conferência vai ser a mesma onde estiver Márcio Piccoli. Fiquem ao redor dela. Lá, com certeza. Brincadeira. Mas o Vacaria treinou o Aimoré em 2007 na Copinha, 84 no Campeonato Gaúcho e na Copa Cícero Soares também, que teve naquele ano. O Vacaria então disputou 3 competições oficiais pelo Aimoré. Nossos pêsames aí, a família do Vacaria, que foi mais um dos casos catarinenses que treinaram o Aimoré. Tem outros aí na história. O Vacaria não era gaúcho, né? Era catarinense, adotou o nome porque jogou no Glória. Enfim. Eu sei que a lateral do Céu está qualificada agora, e a Casa Mata também, né? Aproveitando ainda a presença aqui do Piccoli, eu queria fazer uma pergunta, só ratificar, na verdade, que ele confirme. Então, o projeto que ele está inserido é o do Magnus. Serão candidatos, foi adiado, mas não tem volta. Novembro, pelo jeito, vai ser eleição. Vai ter essa chapa. A Roninha vai, mas complica um pouco, né? Porque você sabe que a gente começar um trabalho em dezembro, né? Para 2017, né? Fica muito em cima. E com isso também a gente tem a perda de alguns patrocínios, né? Que a gente já tinha em vista que queriam ingressar com a gente nesse novo projeto. Então, por isso a gente tem essa ansiedade de eleições, né? Que na verdade... Desde da minha entrada e saída foi antecipada, né? Eu como presidente, assumi em 2011 também com eleições antecipadas pelo Sandro Borovski na época e Sandro Cardoso e Dr. Telmo, né? Então, acho que a gente vinha seguindo um ciclo de antecipações e eu acho que foi quebrado agora, né? E mais uma vez o clube perde, né, Roninho? Mais uma vez o clube perde com isso. Sim, a gente já falou, a gente tem vários argumentos dentro do próprio estatuto, né? Uma delas é o clube não estar jogando, sendo que o último campeonato que ele disputou faz em 4 meses, então daria 1 mês depois para fazer as eleições, no caso. Mas eu espero que vocês não abandonem essa ideia, né? Tomara que se tiverem outros candidatos, não tem problema nenhum. O que a gente imagina é uma eleição. E eu não entendo se o presidente está fazendo uma boa gestão porque ele não antecipa as eleições e vá para uma reeleição, porque ele tem todo o direito de disputar uma reeleição. Eu não sei porque a preocupação de não ter eleição, né? Eu não sei porque a preocupação de botar um time todo errado, vamos dizer assim, em campo, e eu não sei porque a pressa em vender o patrimônio antes de acabar essa gestão. Fica essa pergunta no ar, eu sinceramente não sei o motivo, mas me causa muita estranheza. A gente fica meio à deriva, porque quando a gente tem um presidente do conselho e ele acaba se unindo e fazendo futebol, é meio estranho, né? Ele acaba fugindo um pouco do seu trabalho mesmo, que é fiscalizar, que é... Não tem independência exatamente. Do clube. Eu acho que ele tem que ser neutro, né? Ele tem que ser imparcial ali, né? Ele tem que estar fazendo aquela parte de cobrança da diretoria e, enfim, nós que somos os conselheiros e esse presidente, a gente tem pedido alguma coisa a ele e a gente vê que fica travado porque ele quer trabalhar no futebol. É bem estranho. Bem estranho. Da minha parte, eu acho que não é legal. Isso não... eu acho que todos os clubes por aí afora que escutam isso vão ainda acabar tirando vão levar para o lado da brincadeira isso, porque não tem como um presidente de conselho fazer parte financeira e trabalhar no futebol dentro do clube. É muito estranho. E, por outro lado, a gente... né, sempre pede para ele que ele conversasse com o atual presidente para que se antecipasse as eleições. E ele, como teve na rádio, como teve na minha empresa conversando comigo, pedindo um apoio para que fosse presidente do conselho, aquela coisa toda, falou que ele já entraria lá pedindo antecipação da saída do André e que também ele era contra futebol no segundo semestre devido a uma dívida alta que espanta bastante a gente do clube, né? E a gente vê que ele entrou lá, fez totalmente ao contrário do que ele havia prometido. É estranho. Existe cobrança. Eu acho que votos colocam pessoas lá e votos tiram pessoas de lá. Essa é a realidade. E hoje, se ele não está cumprindo o papel dele, que seria, enfim, fazer o que ele havia prometido, é complicado. A gente fica muito
a gente fica muito confuso com isso tudo, né, Nathan? Sim, é muito complicado. Deixa eu só passar lembrando que nós estamos 20 horas e 29 minutos. O programa, como era previsível, está se estendendo. O Hoje programa, quando é bom, dura bastante. Assunto não falta aqui. Você está ao vivo na Web Rádio Índio Capilé, Rádio 100% Aimoré. Papo de Índio para a Tabacaria Central, GJG Advocacia, Sucatas Piccoli, contando com o apoio do Salomão Freire Júnior, colecionador de camisetas, Estúdio de Groove, Belos Pelos Pet Shop e do IndioCapilé.net. Fale, senhor Álvaro Cardoso. O senhor está acabando o programa já? Não, eu estou valorizando os nossos reclames. Notícia aqui, uma mensagem do Cardoso, não é notícia já, que a banda do Dagoberto vai tocar na confraria. A banda do Dagoberto vai tocar na confraria. Verdade, ele já tinha me citado. Então a gente pode divulgar já, Piccoli, que tu estás na chapa do Magnus. Podemos já colocar isso divulgar aqui, confirmado nas nossas redes sociais. Piccoli faz parte da... Exatamente, já temos candidatos. Na verdade, eu não sei se eu posso divulgar alguns outros nomes, eu acho que não, né? Mas não que seja segredo, mas a gente sabe que outros nomes estão aqui, são pessoas que fiéis ao clube, são pessoas que sempre mostraram trabalho por amor realmente dentro do Aimoré e hoje foram afastados. Mas existe já uma nominata completa, né? Com uma empresa aí de advogados aí que se coloca à disposição de assumir a área jurídica do clube. A gente tem já vice da médico, nós temos aí vice de marketing, nós temos, né? Tem um NJA aí pronto. Tudo completo trabalhar aí. Temos, enfim, a nominata está completa. A gente está ansioso para assumir aí, para a gente reverter essa situação do clube aí e planejar um novo 2017 aí só com alegria, né? Então, eu só quero dizer que pro Márcio que a gente nós estamos encerrando não ainda, né? Ou já? Não, ainda não. Tem quanto de vinho ainda? Porque o NJA a gente tem um projeto também, né? E a gente já disse, né, que a gente tem vontade de participar, só que a gente está esperando também, a gente está no aguardo, né, de como as coisas vão andar, né? E que a gente, com certeza, a gente tá à disposição para ajudar, né? Eu e o Roninha, nós estávamos falando já no sábado lá, alguma coisa lá na geral, coisa assim, mas a gente tá no aguardo também, estamos ansiosos e aguardando. E eu não sei se eu já vou me despedir, mas eu só queria, assim, eu já ia agradecer a presença do Márcio, não? Mas Sandro, estamos em primeiro lugar em audiência, no centro, nas rádios webs de São Leopoldo, então pode ficar. Não, então estamos tranquilos. Mas o Ratinho, daqui a pouco a repetição da entrevista do Rafael. Vai ter sangue. Mas o Márcio é um dos patrocinadores aqui da nossa rádio também, né? E vai renovar o contrato com a gente aqui hoje à noite. E que a rádio a gente... Não, é uma rádio que a gente tem um contrato, né? O cara sabe o que ele está comprando, sabe o produto que ele vai levar, está aberto a investidores, o Márcio sabe o produto que ele está comprando e sabe que vai ser veiculado, ele não vai ser colocado a marca dele em algum lugar, depois vai ser cobrado dele, não, ele sabe o que ele está comprando, a gente vai levar uma via aqui do que ele está assinando e que a rádio aqui, ela é passional. Aqui a gente vai falar só de Aimoré nas segundas-feiras, durante 1 hora, no Índio Metal na terça, no Rock Gaúcho quinta-feira e os jogos do Sub-20, como a gente já fez ali na fase final, e agora vamos entrar na Copa Sub-20. E o Márcio é um parceiro desde a criação dessa rádio e de outras coisas que a gente já produziu, e o Márcio sempre foi um grande parceiro. E agradecendo o convite, né, eu convidei ele prontamente já veio. E eu vou repetir o que eu já falei lá no início do programa. Eu acho que ele é uma das grandes injustiças da história recente do Aimoré é o Márcio Piccoli. Eu só citado sobre o NJA, que tu falou de ser parceiro, eu já falei nos outros programas aqui. O NJA é um braço que o Aimoré tem, cabe à direção que estiver lá saber... Vê lá o que vão fazer com esse braço. Querer que o NJA esteja trabalhando junto ou transforma o NJA no seu inimigo, né? Então a gente está aí à disposição para trabalhar. No momento, a gente está sendo... faz algum tempo que a gente é subaproveitado. Estamos aí. Estamos aí. Bueno, falando em aproveitamento, antes de passar a bola pro Roninha de novo,
o Edson Paixão, nosso embaixador na feitoria, que a feitoria é quase outra nação, né? Aliás, cara, o Guilherme fala ao fundo que o maior xingamento que eu já recebi na minha vida, lá em Carazinho. Aliás, uma história de Carazinho, que eu estava sentado ao lado de Márcio Piccoli, eu fui presidente do Aimoré por 7 minutos. O mandato mais curto da história do Aimoré é meu. Márcio foi se envolver naquele tendel e me deu um tapinha nas costas. Natan, a partir desse momento eu é presidente, tá? Aí o Márcio voltou, entre espetos e churrasquinho voando, ele disse, retomei o meu cargo. Então tá bom. Por 7 minutos eu fui presidente. Bueno, o Edson Paixão nos pergunta aqui, eu fui chamado de ladrão de carro da feitoria, aquele dia pelos torcedores do Atlético de Carazinho, uma coisa fantástica. E o Pitol dando soco lá nos caras. Bom, quando é os jogos do Aimoré na maravilhosa Copa FGF do segundo semestre do profissional? O Aimoré estreia no sábado, dia 13, contra o São José, no Passo da Areia, às 15 horas. Depois, Guilherme, por favor, me dá um help ali. No domingo subsequente, dia 21, contra o Sapucaense no Cristo Rei, no site da federação o jogo está às 15 horas. Se fala que vai ser transferido para as 11, né? Que é um domingo. E na terceira rodada, 4 anos depois, vamos à Igrejinha, 16 horas, no Carlos Alberto Chivingal, reformado agora o estádio. Igrejinha e Aimoré, lá. O maior pastel do estado é o de Igrejinha. Ítalo Gal vai fazer a festa. Quarta rodada, baixa ali. Quarta rodada. Isto. Quarta rodada, o clássico Florié, o clássico do Vale, entre Floriano e Aimoré, 15 horas lá no estádio do Vale, vamos atravessar a ponte. E na quinta rodada, encerrando a primeira fase, a gente volta a jogar em casa contra o Novo Horizonte, vamos só confirmar o horário, às 15 horas, na quarta-feira, 7 de setembro, feriado. Mesmo Aimoré Novo Horizonte. Do jogo dos juniores, aliás, no Cristo Rei também, dia 7 de setembro. Alguém jogará, alguém mudará o horário aí. Vamos. Bom, vai mudar, enfim. Matheus Beck tá na escuta e pergunta pra nós, vocês não vão? O Natan responde, pra gente fazer essa jogada de rádio, eu vou ler a pergunta e tu responde. Tá bom. Isso foi tudo ensaiado antes, Isso, tá? Matheus Beck perguntou, que ele tá na escuta, perguntou, vocês não vão cobrir os jogos dos profissionais? Não. Natan, explique. Não faremos a transmissão, por quê? Pelo seguinte, é o momento institucional da rádio. Existem 2 rádios, uma delas eu também presto serviço, inclusive, que é a Pop Rádio Web, e a ABC. As 2 cobrem diuturnamente os jogos do Aimoré e farão isso novamente na Copinha. O nosso intuito não é em nenhum momento competir com elas. A gente quer dar vazão aos outros segmentos do clube que normalmente não tem espaço, não há repercussão da base. A gente tem e que digamos que, posso até dizer assim, sem ser maldoso, eu creio que está mais em foco no momento até que o profissional. Desculpe a sinceridade. Sim, e não, as rádios por opção comercial, enfim, por opção dos seus diretores não transmitem os jogos do Sub-19, nem do Juvenil, enfim, a menos em casos muito raros. Então o canal Índio Capilé, o Web Rádio Índio Capilé, é para isso, para dar vazão a esses jogos. E a gente, nesse momento, opta por uma questão de horário e de ser um acompanhamento maior. A gente está fazendo a categoria Sub-19. Já me fizeram essa pergunta também fora aqui, se a gente ia fazer os juvenis também. No primeiro momento também não é o nosso intuito. É acompanhar a categoria Sub-19. Num segundo momento, daí a gente pode rever essa posição e fazer os juvenis, fazer o profissional, enfim. Mas no primeiro momento vamos acompanhar a Copa FF Sub-19 com exclusividade em 90% do tempo. E mas eu vou, sinceramente, o meu objetivo é que a gente está fazendo um estágio para, se tudo der certo e vier os patrocinadores, a gente entrar de sola na divisão de acesso. Na divisão de acesso ano que vem. Esse é o intuito nosso. A gente está vendo se consegue engatilhar isso para 2017, fazer a divisão de acesso, onde vamos rodar pra caramba. Do Cristo Rei a Criciúmal. Nós vamos dar a volta ao mundo. Mais ou menos como disse o Márcio Piccoli. Respondido, seu Matheus Beck, aliás, obrigado pela audiência, grande abraço. Dúvida, Matheus Beck joga alguma coisa? Porque postou foto fardadinha, né? O Matheus, não sei. Nunca vi. A Balaca existe, aliás, né? Tô até esperando. Ele um dia me consultou, me orçou pra fazer fotos do time de futebol dele. Estamos aí, Matheus. Pergunta no microfone, Natan. Tá bom. Ele quis locar o Cristo Rei pra jogar também? Não sei. Tá fácil. Ó, Matheus, tá aí a dica do pessoal. Tá Mateus, tranquilo. Tem, Matheus, se quiser. Aí, Matheus, como é que é, Márcio? As fotos daquela do time ainda tá. O pessoal que às vezes tu joga. Eu até filmo o teu jogo. É que existe uma regra ali, se quiser voltar, é 3 parcelinhas de 3 mil, viu? Tá aí a proposta.
Matheus Beck, o Alex Lalas, do Vale dos Sinos. Importante, que estavam falando, a ideia não tem boicote nenhum com o profissional, nós vamos cobrir o Sub-19 por questões de logística e tudo que a gente já tinha, entrar num espaço que ninguém está cobrindo. A ideia o ano que vem é estar mais forte. Realmente, primeiro projeto, mega projeto, é ir para a Copinha Sub-19. Mega projeto é a Copinha Copa São Paulo. Né? E depois ir para a divisão de acesso com tudo. Também estaremos em todos os jogos dos profissionais, porque teremos que ter argumentos para discutir no Papo de Índio na segunda-feira, falando também dos profissionais, é claro. Não, e no site vai continuar tudo normal. Eu vou fazer a cobertura fotográfica dos jogos, com texto, tanto do Sub-19, assim como eu faço do juvenil. O juvenil muitos eu não tenho feito porque eles jogam, muitas vezes não jogam no Cristo Rei. Mas vai ter a cobertura no campo do Mauá, por exemplo. No campo do Mauá. Mas vai ter a cobertura normal do site, tanto do profissional quanto dos juniores. Estamos tendo um ataque de cães aqui. Tanto dos profissionais quanto dos juniores. E com foto, aquela cobertura, se eu tiver acesso ao campo, né? Creio que eu vou ter. Se eu tiver acesso. Eu quero, por exemplo, essa semana, já vou deixar aqui disso, eu quero essa semana cobrir treinos. Eu quero cobrir os treinos da Aimoré, que eu sempre, antes de começar o campeonato, eu faço já um mapeamento de jogadores, né? Eu já faço foto num treino, eu faço foto já para usar um bom tempo, né? de elenco, para usar para o campeonato inteiro, para matérias. Então, essa semana espero ir no Cristo Rei lá e ser bem recebido para as fotos. Aproveitando o gancho, fazendo um jabazinho básico, Eduardo Ostermaier e eu continuaremos fazendo os textos para toda a cancha, tudo normal, como tudo dantes no quartel de Abrantes. O Roninha me pediu a palavra aqui. Por favor. Vai mandar abraço? Não, já nem me lembro o que ia falar, tu me cortou mesmo. Obrigado. Não, é que tu tem 1 hora pra falar amanhã, fica tranquilo. Amanhã é só metal, cara, amanhã é só música. Índio Metal amanhã, 19h15, na Web Rádio Capilé. E na quinta-feira tem Rock Índio Gaúcho. Rock Gaúcho quinta-feira passada, mas agora retornamos. E sábado, jogo ao vivo a partir de 15h para 3 da tarde com Ítalo Gal, Eduardo Ostermaier e o apoio total do NJA para Aimoré e Guarani de Camaquã, estreia, duelo de índios, aí, de índios alviazuis, todos ao Cristo Rei, no dia 6 de agosto, a estreia da categoria Sub-19 na Copa FGF. Lembrando que o profissional joga no Cristo Rei na segunda rodada, estreia fora contra o São José, joga só no dia 21 no estádio Cristo Rei. E, lembrando sempre, dia 6, Aimoré e Guarani de Camaquã. Dia 14, o outro domingo, daqui 2 domingos, Nacional e Aimoré, o clássico Aimonal de volta, aí, lá no estádio que eu nunca sei o nome do estádio do Nacional. Jaci Porto. Estádio essa é a rua. É a rua Doutor Jaci Porto. Estádio Doutor Jaci Porto. Ele tem esse nome mesmo? Eu vou confirmar, tenho quase certeza que sim. Tá, então tá bom. Então é estádio Doutor Jaci Porto. Eu fiz umas coberturas lá e esse é o estádio que... Nacional e Aimoré revivendo o clássico do São Leopoldo aí pela Sub-19. Estádio Doutor Jaci Porto. Beleza. E horário nobre de futebol, domingo às 3 da tarde. Às 3 da tarde, com transmissão da Web Rádio Capilé, com Ítalo Gal confirmado também. É uma sensacional essa rádio. Cara, é incrível. Transmissões de Ítalo Gal. Ítalo Gal direto do estádio Doutor Jaci Porto, transmitindo. Ele que é ex-atleta do Nacional. Opa! Incrível. Teremos problemas. Haverá um conflito de interesses. E vou dizer pro pessoal, para fazer aquele chamamento básico, que a partir de hoje o site vai começar a cobrir também essa pré-campeonato dos juniores. Vale a pena o pessoal ir. Os juniores é aquela coisa, a entrada é franca. É só ir até o Cristo Rei, pode levar chimarrão, pode sentar no barranco, pode sentar na geral, pode levar cadeira, vai lá cobrir, que o time do junior tá certinho de novo. O Arilson continua fazendo um baita trabalho e o time tá na ponta dos cascos para fazer um baita campeonato. E ao fim e ao cabo, do meio errado, meio certo, tem futebol a dar com Paulo no Cristo Rei agora. Tem futebol profissional, os jogos aleatórios dos juvenis, tem jogo da escolinha de vez em quando, tem jogo do Sub-19, enfim, futebol que não falta no Cristo Rei. Mais as locações, futebol não falta. Vai faltar campo. Sandro, vai faltar grama. Sandro, sim, o Aimoré vai terminar o ano jogando no barranco. Sandro, tu como decano do programa, nosso entrevistado, as considerações finais. Eu já me despedi antes dele, né? Mas de novo. De novo. Não tem problema. Mas o Márcio conheceu aqui o nosso espaço aqui no Estúdio de Groove, né? Essa bagunça que é aqui. Às vezes a gente demora um pouquinho mais para entrar, a gente às vezes se estende um pouco mais também. Mas a verdade aqui é tudo apaixonado pelo Aimoré. Na nossa narração lá, o Ítalo Gal nem grita gol do adversário. E feliz por tu ter aceitado o convite de estar aqui. E por ter patrocinado, mas não pensa que vai ter esse refresco por isso.
Corneta pega sempre. E por ter aceitado o convite, já ter dito agora que vai ser candidato a vice-presidente junto com o Magnus, assumiu e que está contando com o nosso apoio aqui, né? O espaço está sempre aberto, quando tu quiser vir, quando tu quiser participar, não precisa ser convidado, toda segunda-feira, 19h15, pode falar na transmissão, acho que já te convidei um dia, né, para falar no intervalo do jogo lá do Sub-19, então tu é um parceiro nosso, o espaço está aberto e é sempre bem-vindo aqui conosco e mais uma vez agradecer por tu ter vindo e que, de novo, vou repetir, talvez pela terceira ou quarta vez, é um injustiçado da história recente do Aimoré e pela dívida maldita que coloco sempre no teu colo e que a verdade não é essa a verdade. Que só para o que o Sandro fala é que quando se fala das dívidas, né, o atual presidente, o André Chu, ele se coloca na glória de ter levado o Aimoré. Exatamente, ele cita 55 nomes do grupo não, que ele cita que ele foi o cara que o grupo dele, que ele diz, subiu o Aimoré da terceira para a primeira divisão. Ele subiu o Aimoré da terceira para a primeira divisão, mas quando ele fala de dívidas do anterior, ele não fazia parte daquele grupo, né? É isso que só o ônus. Ele só ganhou só o ônus, exatamente. Ele fez parte daquele grupo, mas daí quando ele vai falar das dívidas, ele fala que era outra gestão. Só isso. E que já são 25 meses no poder, né? O estatuto fala em 24 meses, são 25. É isso aí. E para não dizerem que eu não falei nada no programa... Um dia o Jason vai falar nesse programa. João Miguel e Tino Soares, os populares Meus Pais, na escuta, e também Carlos Alberto Belmonte, de Uruguaiana. Márcio Piccoli, muito obrigado. Um abraço. A casa está aberta para ti sempre. Não, muito obrigado a vocês pelo convite e vou ressaltar alguma coisa que não foi falada aqui, mas aqui a gente é recepcionado, além de amigos, bis à vontade, pirulito, bolachinha, vovô sentado, garrafa de vinho. Cafezinho. Vale a pena vir toda noite, viu? Vale muito a pena. Mais uma vez, eu acho que a crítica ela tira as pessoas do estado de comodismo, né? Então, se não houvesse crítica, não houvesse uma rádio, alguém que acompanhasse o trabalho e divulgasse aqui e colocasse todas as questões, né, para ser discutidas, seria muito fácil alguém entrar lá e fazer o que quisesse. Então eu quero dizer para todos os ouvintes aí que a gente está de olho sim, a gente tem muita vontade, a gente tem amor a esse clube, hoje aqui a gente está reunido só de aimoresistas e a gente vai sim, a gente está preparado para assumir o Clube Aimoré aí e fazer um bom trabalho. 20 horas e 47 minutos, lembrando, refazendo o convite, tem confraria na quinta-feira, a partir das 20 horas, no Orfeu Tiradentes, com a banda do Dagô, churrasco de primeira, R$25 com o churrasco liberado, bom frisar, carne à vontade, bebida à parte, toda a segurança, estacionamento fechado, segurança, tudo, muito bacana, estaremos presentes lá. Salomão, obrigado pelo retorno, volte sempre. Isso. Salomão que vai patrocinar a jornada. Vou sim. E vai lançar uma linha de toucas também, que é um estilo interessante, né? Me despeço aí, confirmando mesmo, né? Vamos patrocinar uma jornadinha da nossa rádio. A gente vai fazer um textinho comercial bacana. Claro, é verdade. Dito isso, Roninha? Legal, mais um programa que está durando quase 1h30. Significa que o programa foi muito bom. Lembrando sempre, amanhã, 19 horas e 15 minutos, Índio Metal, ao vivo do Estúdio 2. Cristal. Para todo mundo que curte metal e apaixonados pela Aimoré em geral, que queiram escutar uma música diferente. Beleza. O Jason esteve aqui no estúdio o tempo todo, mas ele é o cara é o homem da técnica também. Eu aproveitar, agradecer a todos. Eu estou encerrando meu primeiro ciclo no Papo de Índio. A partir da semana que vem não estarei mais no programa. A bendita graduação me colocou... Vai lá, diga. Boatos dizem que o Natan vai trabalhar na Rádio Viking, do outro lado do rio. Nossa. Boatos dizem que o Natan foi contratado pela Rádio Viking. Não. Eles teriam que descobrir primeiro qual é o nome do clube, que eles não sabem até hoje, né? Eles já mudaram, não tem hino. Enfim, não compete a mim fazer isso. Não vem ao caso. Rádio Viking só se for na Finlândia, na Noruega, né? Da Euro lá. Não é. Tchê, a partir da semana que vem recomeço minhas aulas e eu tenho maravilhosos 4 períodos de direito societário, todas as segundas à noite. Então,
Estou fora. Eleição para escolher quem será o novo âncora do programa, hein? É um mistério. Entre no site, no Face e votem. Mande cartas para a redação. Aqui teremos eleição e no clube não. Aqui, sim, aqui é democrático, o clube não tanto. Bueno, 20 horas e 49 minutos, agradecendo a todos. Encerrando o programa, vai estar a gravação disponível. A gravação vai estar disponível do programa também, com destaque para a entrevista do Rafael. Agradecer aos nossos patrocinadores que estarão conosco nas jornadas e seguem nos programas da Web Rádio de Capilé. Tabacaria Central São Leopoldo, GJG Advocacia, Sucatas Piccoli, o apoio do IndioCapilé.net, do Salomão Furer Júnior, colecionador de camisetas, Belos Pelos e Estúdio de Groove. Dito isso, meus amigos, um grande abraço, boa noite, obrigado pelo carinho da audiência de novo e até mais.